TVC, 20 anos com você. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 18 de novembro, e o TVC News traz para você as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: homem acusado de estuprar a filha condenado a 12 anos de prisão. Defesa Civil alerta para a previsão de chuva forte em Petrópolis. Reduz confiança dos empresários do comércio quanto à melhora dos negócios no próximo trimestre. GEDEM realiza simulação de desastres naturais em Petrópolis. Especialistas afirmam que a aprovação do programa de renegociação de dívidas tributárias é urgente para pequenos comerciantes. Agora, no TVC News. Na quarta-feira, policiais militares de Petrópolis apreenderam drogas no bairro São Sebastião. Os entorpecentes foram encontrados em uma região de mata, na rua Adão Brande. Foram apreendidas 11 cargas de drogas, totalizando 465 pinos de cocaína. No mesmo dia, a PM prendeu 2 homens no bairro Provisória, também em Petrópolis. Na ação foram apreendidas 212 cápsulas de cocaína, 2 celulares e R$ 75 em dinheiro. As ocorrências foram registradas na delegacia. E ainda falando de criminalidade, um caso chocante revoltou os petropolitanos na noite de ontem. Um homem de 46 anos foi preso por agentes da 105ª Delegacia de Polícia Civil na quarta-feira, acusado de estuprar a própria filha. O crime ocorreu na virada do ano de 2013 para 2014. Na época, a menina tinha apenas 8 anos de idade. A polícia encontrou o acusado no bairro Quarteirão Brasileiro, em Petrópolis, em cumprimento ao mandado de prisão condenatória pelo delito de estupro de vulnerável. Ele foi condenado a 12 anos em regime fechado. De acordo com as investigações, no dia do crime, o acusado praticou diversos atos libidinosos da conjunção carnal com a filha. Ainda segundo a polícia, embora os atos libidinosos, por motivos vários, não necessariamente deixem vestígios, a prova da materialidade ficou comprovada pela riqueza de detalhes no depoimento da vítima, em consonância com o estudo de revelação de abuso sexual elaborado pela equipe técnica do CREAS. A Defesa Civil de Petrópolis informou na tarde de hoje que núcleos de chuva se formavam no extremo sul do município. Com isso, há possibilidade de temporais na cidade. Além dos núcleos de chuva formados no extremo sul de Petrópolis, outros deles também se deslocam de Minas Gerais em direção à cidade. Diante disso, a previsão de pancadas de chuva moderada a forte, isoladas até o fim desta quinta-feira. Com o histórico de desastres naturais e do período de chuva constante que se aproxima, a Defesa Civil informou, nesta quarta-feira, que segue com a implementação do sistema de alerta e alarme alternativo para escorregamento na comunidade do Floresta. Na ocasião, os agentes realizaram a instalação das placas de sinalização da rota de fuga e indicação do ponto de apoio definidos para a localidade. O projeto estabelece um mecanismo alternativo com o uso de apitos para mobilização e posterior desmobilização segura da população em dias de chuva forte. Essa é mais uma etapa da implantação do projeto único a seguir o modelo no Brasil, que conta principalmente com a participação comunitária, visando uma conduta preventiva entre os moradores. Para a implementação do projeto, a Defesa Civil atuou na estruturação do Núcleo Comunitário de Defesa Civil com a participação voluntária de moradores da região, que estão sendo preparados para auxiliar a comunidade no momento de emergência. E ainda falando sobre essa instabilidade climática de Petrópolis, que às vezes resulta em incidentes com vítimas, na última semana o grupo especializado em desastres naturais realizou mais um simulado prático na cidade. A ação durou 3 dias e teve como objetivo treinar os voluntários do projeto que ajudam as autoridades em diferentes tipos de resgate. O GEDEM é a antiga brigada socorrista que foi criada em 1981 e atuou em diversas calamidades já registradas em Petrópolis. Agora, com uma nova roupagem, o grupo é especializado em desastres naturais e realiza semanalmente treinamentos na cidade, para que os voluntários estejam aptos para atuar em situações de emergência e resgate. Como nós trabalhamos vários anos com isso,
Pegamos calamidade desde 81, 88 e assim vai, até 2011, entre outras. Então a gente tenta passar essa experiência para os voluntários que possam se capacitar com mais tranquilidade e atuar com mais agilidade nessa área. Isso tudo acontece numa dinâmica de 3 dias, em que tem toda essa atividade para que eles possam aprender e ali a gente tentar avaliar o comportamento de cada um e ver em que cada área cada um pode atuar dali para frente. As pessoas vão gostando e vai vendo onde que ela pode ser melhor aproveitada e ajudar a comunidade da melhor forma possível. O grupo conta atualmente com 328 voluntários, que vão desde tecnólogos, bombeiros civis, donas de casa, profissionais liberais, entre outros. A gente tem lá o que a gente chama de gerenciador de crise, que é o que vai ajudar as pessoas que ao entorno, que está passando mal, que não consegue, dentro da família que teve alguma vítima ali. Tem pessoas que ajudam na arrecadação de alimento, tem a parte da comunicação, tem a parte da organização, do posto de comando, e tem a parte do resgate propriamente dito. Atualmente, a equipe é composta por profissionais qualificados em diversas áreas de salvamento. Tudo graças a parcerias firmadas com órgãos públicos e especializados em atuar em desastres naturais. 90% do nosso investimento são feitos pelos próprios voluntários. Cada um compra suas coisas, a gente faz rifa, agora fizemos uma rifa de uma cesta de café da manhã, e cada um se vai dando ideia. Nós compramos uma prancha vendendo bombom no calçadão do Senipe, uma prancha de resgate vendendo bombom no calçadão do Senipe. Então a gente vai buscando, a gente pede ajuda e a gente corre atrás. A gente ainda não teve uma ajuda grande, né? Ainda não conseguimos assim, parceria com empresários no sentido de patrocínio, mas a gente tem conseguido parceria no sentido de treinamentos, que para nós também já é um grande avanço. Especialistas apontam que a aprovação do programa de renegociação de dívidas tributárias é urgente. Ela permite que pequenos comerciantes e empresas de micro e pequeno porte negociem débitos tributários com um Simples Nacional, com parcelas mínimas de R$ 100. O texto ainda está parado na Câmara dos Deputados. Confira na reportagem de Paloma Custódio. O empreendedor Francisco Pedro da Silva, dono de uma mercearia localizada na região administrativa do Guará, no Distrito Federal, conta que a pandemia não foi tão difícil para ele quanto para os colegas donos de restaurantes que precisaram fechar as portas por falta de clientes. Mesmo assim, ele acredita que um programa de renegociação de dívidas tributárias é urgente no momento de crise econômica. Muito bom, porque vai ajudar mais nós, né? Que a gente precisa, o governo ajuda nós para a gente poder não ficar endividado. Para auxiliar os pequenos comerciantes afetados pela crise, tramita na Câmara dos Deputados o projeto do Programa Especial de Regularização Tributária decorrente da crise causada pela pandemia da Covid-19, o PERT-Covid. Pelo projeto, as empresas de micro e pequeno porte vão poder parcelar débitos tributários com o Simples Nacional. Os valores mínimos das parcelas serão de R$ 100 e, no caso de microempreendedores, R$ 50. O especialista em direito público, Eliseu Silveira, afirma que medidas como o PERT-Covid são essenciais para que os empresários, especialmente os menores que foram mais afetados pelo fechamento do comércio, possam retomar o crescimento econômico. Ele lembra que as obrigações tributárias não foram suspensas. Então, nos meses que os empresários ficaram com o seu comércio fechado, isso não gerou um abatimento no valor dos impostos ou a diminuição, apenas prorrogação do prazo de pagamento. Então, é de suma importância a aprovação de políticas de renegociação de dívidas tributárias, porque são esses empresários que garantem até 70% dos empregos do país, são os micro e pequenos empresários. Além do PERT-Covid, também tramita no Congresso Nacional o projeto de lei que institui o Programa de Renegociação em Longo Prazo de Débitos para com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Simples Nacional, o RELP. O texto já foi aprovado no Senado e aguarda despacho para ser avaliado pela Câmara dos Deputados. A confiança dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo do estado do Rio de Janeiro quanto à melhora em seus negócios no próximo trimestre apresentou uma leve redução em novembro, após a alta que havia sido registrada no mês anterior. É o que revela a nova pesquisa da FEComércio RJ com comerciantes do setor, realizada entre os dias 1º e 4 de novembro, com a participação de 280 empresários. Apesar da pequena queda, o levantamento manteve a sinalização de otimismo por parte do empresariado do estado do Rio. A última forte retração ocorreu em setembro e interrompeu a sequência de 4 altas consecutivas iniciada em maio de 2021.
Com a liberação de boa parte das atividades, mesmo com algumas restrições, somado ao crescente aumento de número de fluminenses vacinados com a primeira, segunda dose ou dose única, além da dose de reforço dos idosos, a expectativa sobre a retomada econômica se consolida e volta a animar os empresários. Em relação às expectativas dos empresários para os últimos meses deste ano e para o primeiro mês do próximo, 80% acredita que seus negócios podem melhorar ou melhorar muito, marcando alta de 4,6 pontos percentuais em relação a novembro de 2020. Neste novo levantamento, apenas 14,3% dos entrevistados afirmam que a situação deve continuar igual. Outros 5,7% creem numa piora ou piora acentuada na situação de suas empresas. A pesquisa aponta ainda que para 28,2% dos entrevistados, a situação de seus negócios melhorou ou melhorou muito nos últimos 3 meses. Esse é o segundo melhor percentual nos últimos 12 meses. Esse resultado impulsionou o índice de negócios na situação presente, que atingiu o valor recorde de 94,8 pontos. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a variação foi de 15,8 pontos, com destaque para o crescimento de empresários cuja situação do negócio alcançou estabilidade. Ainda assim, para 32,1% dos empresários, houve a piora ou muita piora na situação atual do negócio. Outros 39,6% acreditam que a situação do seu empreendimento permaneceu igual. O Natal Imperial voltou a ser citado hoje no jornal Correio da Manhã. A nota destaca que o evento já ocupava o imaginário popular dos turistas e ainda não saiu do papel. Apenas no dia 22 de novembro tem uma coletiva de imprensa agendada para anunciar a programação da festa. O jornal salientou ainda que quem salvou a situação foi o Estado do Rio, que conseguiu o apoio da Claro através da lei de ICMS, e parabenizou a FEComércio por ajudar a integrar o Quitandinha e o Senac nos festejos. O único lampejo oriundo da iniciativa privada. O atraso promete causar prejuízo para a hotelaria, que perde 3 semanas de faturamento. E você vai ver depois do intervalo. Pórtico do Quitandinha começa a ser reformado. Dose de reforço da vacina contra a Covid-19 deve ser tomada por todos. Petrópolis celebra Dia da Consciência Negra com programação cultural. Nova Friburgo assina termo de adesão para a realização de importantes obras. Mutirão de doação de sangue é realizado em Nova Friburgo. O TVC News volta em instantes. Notícias de última hora. É fantástico! Está de volta a oferta fantástica para 1000. Como está a situação aí nas lojas, hein, Diana? Cid Moreira, aqui tá tudo muito barato. Solta as ofertas. Arroz Palharim, 5 quilos, 16,29. Feijão preto Bom Chefe, 1 quilo, 5,79. Ninho, 11,65. Óleo de soja Vitalive ou ABC, 7,75. Coxa sobrecoxa com dorso, quilo, 7,39. Vem, que tá para 1000. Não tem igual. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Em 2020, a Black Friday ocorreu em meio à pandemia do coronavírus e sob uma série de restrições de consumo. Diante desse cenário, a expectativa este ano dos comerciantes é de vender mais. E se você ainda não começou a se planejar, essa é a hora. A Black Friday é uma das datas mais esperadas do ano pelo varejo e também pelos consumidores, pois é quando o comércio em geral oferece produtos com grandes descontos. Em Petrópolis, os lojistas já entraram nesse clima e aguardam pelo dia 26 de novembro. A gente tem usado muito as mídias sociais
para trazer as pessoas aqui para dentro da loja, né? A gente costuma fazer algumas promoções que incluem a rede social e a loja, né? Que a gente gosta de fazer essa brincadeira dessa junção dos dois. A gente costuma fazer brincadeiras aqui na loja. Por exemplo, no Halloween, a gente conseguiu fazer um negócio que a pessoa pagava um mico e ganhava um desconto. Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, 76% dos empresários acreditam que as vendas no último trimestre deste ano vão ser melhores se comparadas ao mesmo período de 2020. Apesar das dificuldades, nem todos foram afetados. O resultado deixou a gente muito satisfeito, né, com a loja. Só que esse ano, como sempre, a gente sempre busca o melhor, né? Busca melhorar. Então, esse ano a gente pretende buscar mais, né? Aumentar mais as vendas e trazer mais pessoas para dentro da loja. Na quarta-feira, teve início o trabalho de recuperação do Pórtico do Quitandinha, no principal acesso a Petrópolis. A intervenção é resultado de uma parceria público-privada e inclui, além da pintura, a recuperação do telhado, reforma e substituição de portas e janelas, assim como o restauro da infraestrutura. O trabalho deve estar concluído até o início de dezembro, quando começa a programação do Natal Imperial. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a prioridade da obra é finalizar a estrutura do Pórtico do Quitandinha. Estão sendo instalados andaimes nas duas torres, para que seja executada a limpeza, pintura e a recuperação necessária da infraestrutura. O objetivo é executar o trabalho com o mínimo de impacto sobre o trânsito, que vai funcionar, quando necessário, nos mesmos moldes do período em que operaram as barreiras sanitárias, ou seja, desviando pelas ruas laterais ao pórtico. Além da recuperação do pórtico, o Centro de Informações Turísticas, as áreas no entorno dos equipamentos e os canteiros também vão ser recuperados. Outro equipamento que também vai sofrer intervenção é o do acesso ao bairro Bingen, que está localizado na Avenida Lúcio Meira. A nova orientação para tomar a dose extra da vacina contra a Covid-19 é que isso seja feito 5 meses depois da segunda dose. Vale ressaltar que todas as pessoas devem tomar uma dose extra, mesmo as que tomaram a chamada dose única da Janssen. Confira na reportagem de Janari Damascena. Nesta quarta-feira, a campanha de vacinação contra a Covid-19 recebeu um reforço de 2,5 milhões de doses de AstraZeneca entregues pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Com isso, até agora, mais de 18 milhões de doses foram enviadas aos estados. Na última terça-feira, o governo anunciou a nova orientação de que após 5 meses da segunda dose, todas as pessoas devem tomar uma dose extra para maior segurança contra a Covid-19, mesmo as pessoas que tomaram a chamada dose única da Janssen. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governo possui dados e pesquisas que apontam uma maior eficácia na proteção se a dose de reforço for de um tipo diferente das outras vacinas já tomadas. Que essa dose adicional, dose de reforço, seja com uma vacina diferente, né? É o que nós chamamos de vacinação heteróloga. Essa decisão ela é apoiada na ciência. De acordo com a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Mello, o mais importante é completar a segunda dose e, depois do período de 5 meses, tomar a dose extra como reforço. Nós temos o esquema vacinal primário e a necessidade, os estudos têm mostrado que a partir do 5º e 6º mês, independente do imunizante utilizado, há sim uma necessidade de nós reforçarmos o nosso sistema imunológico. Então, por isso é chamado uma dose de reforço. Os resultados preliminares de estudos sobre a dose de reforço, encomendado pelo Ministério da Saúde para a Universidade de Oxford, mostram que a combinação de vacinas diferentes pode aumentar a proteção. Desta forma, a orientação é que o reforço seja aplicado preferencialmente com a vacina da Pfizer. E quem tomou as 2 primeiras doses da Pfizer deve tomar AstraZeneca ou a Janssen. O Dia Nacional do Doador de Sangue é comemorado em 25 de novembro. Para celebrar a data, o Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Cali Martins, em Nova Friburgo, vai promover no próximo dia 27 um mutirão de doações das 8 horas da manhã ao meio-dia. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que menor de idade deve estar acompanhado do responsável, estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Importante, não vá doar em jejum. Faça uma alimentação leve.
Não é necessário fazer agendamento para participar. Basta comparecer ao Hemocentro de Nova Friburgo, que fica anexo ao Hospital Municipal Raul Sertan, com a documentação exigida, CPF e RG. O Hemocentro é responsável por atender Nova Friburgo e mais 12 municípios da região serrana, e a expectativa é abastecer os estoques, tendo em vista a necessidade e a demanda sempre grande. O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael, assinou um termo de cooperação técnica com o governo do estado essa semana na Secretaria Estadual das Cidades para a realização de 2 obras no município. A licitação será feita pelo governo estadual. A primeira intervenção é a obra de drenagem que visa acabar com os alagamentos no centro de Nova Friburgo. Estimada em 15 milhões de reais, as intervenções contemplam diversas ruas na região central, que em dias de fortes chuvas ficam alagadas e geram transtornos aos comerciantes e moradores. A outra obra é um muro de contenção entre a rua Benjamin Constant e a Avenida dos Ferroviários, no Lazareto. A intervenção era esperada desde antes da tragédia climática de 2011. Está estimada em cerca de R$ 1.700.000 e vai ser finalmente realizada, garantindo a segurança dos moradores. Petrópolis deu início à programação cultural que celebra o Dia da Consciência Negra. Estão sendo realizadas palestras, contações de história e apresentações na Casa de Educação e Praça da Liberdade. Esta é a 9ª edição da Ubuntu, festa afro-brasileira do município. O objetivo é valorizar e preservar a memória das tradições africanas e afro-brasileira. A iniciativa é do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial em conjunto com outras entidades e tem o apoio do Instituto Municipal de Cultura e da Turis Petro. Vamos tratar de assuntos importantes, da questão da igualdade racial, a questão da reparação, da intolerância religiosa, não é? da discriminação. Vamos abrir e discutir esses temas. São palestrantes que estão convidados pela Prefeitura, por esse grupo, para falar sobre esses temas. O evento, que celebra Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, continua no sábado, dia 20, data em que é celebrado o Dia da Consciência Negra. Diversas atividades como roda de capoeira, concursos de poesia e de desenho prometem marcar a festa. Na manhã desta quarta-feira, quem passou pela Praça da Liberdade já pôde acompanhar um pouco do que vai ser promovido no local. No princípio, eu comecei achando que era sobre o Natal de Luz, mas depois eu descobri que era sobre a consciência negra. É importante a gente estar trabalhando essa questão do racismo, dos negros, porque para muitos foi escravo, mas não tem só isso, tem toda uma história por trás da escravidão, por trás dos negros aqui no Brasil, a importância deles, e é importante. Eu acho bem interessante a gente estudar um pouco mais e ver também que os negros, independente de qualquer coisa, merecem o respeito. No domingo, o encerramento está previsto para as 5 horas da tarde com as últimas atividades do evento. Já estão abertas as inscrições para as oficinas de capoeira da Casa Educação Visconde de Mauá. As atividades retornam nesta sexta-feira, depois de terem sido suspensas em 2020, quando começou a pandemia da Covid-19. Agora, as oficinas, que são gratuitas, estão sendo retomadas gradativamente. Os cadastros devem ser feitos na própria Casa da Educação, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 5 da tarde, ou pelo telefone 24 2246 8661. E você vai ver depois do intervalo. Campanha Novembro Azul traz conscientização para a saúde masculina. Prefeitura realiza concurso Beleza Negra 3 Rios 2021. Empresas de ônibus de Petrópolis oferecem vagas de emprego para contratação imediata. 3 Rios investe em infraestrutura. O TVC News volta já. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar.
Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava. Esperamos por você. Notícias de última hora. É fantástico! Está de volta a oferta fantástica Prêmio. Como está a situação aí nas lojas, hein, Diana? Cid Moreira, aqui tá tudo muito barato. Solta as ofertas. Arroz palharim 5 quilos 16,29. Feijão preto Bom Chefe 1 quilo 5,79. Ninho 11,65. Óleo de soja Vitalive ou ABC 7,75. Coxa sobrecoxa com dorso quilo 7,39. Bem, que tá Brasil. Não tem igual. As empresas de ônibus que realizam transporte urbano em Petrópolis estão contratando profissionais para vagas de emprego. As oportunidades são para diferentes cargos, como motorista, cobrador e limpeza. As oportunidades disponíveis nas empresas de ônibus de Petrópolis são na Cidade Real, Petroíta, Cidade das Hortênsias, Cascatinha e Turpe Transporte. Em todas as empresas, as vagas são inclusive para pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar currículo para as operadoras. A Cidade Real está admitindo agente de limpeza e mecânico diesel. A Petroíta está contratando motoristas. A Cidade das Hortênsias está com vagas para motoristas e eletricistas, além de jovem aprendiz para a função de cobrador. A Cascatinha está disponibilizando vagas para a função de motoristas. A Turpe Transporte está contratando profissionais para as funções de serviços gerais, mecânico, montador, motorista, manobrista e jovem aprendiz para cobrador. Os endereços de e-mail para o envio de currículos estão disponíveis no nosso site em tvc16.com.br. A campanha do Novembro Azul tem a intenção de dar mais importância para a saúde masculina e, consequentemente, aos tumores que, infelizmente, são comuns nos homens, como, por exemplo, o câncer de próstata. Novembro é o mês de conscientização para a saúde masculina. A campanha do Novembro Azul reafirma todos os anos a importância de focar a atenção nos tumores urológicos. O assunto não se resume ao câncer de próstata, embora seja o mais comum entre os homens. Então, Novembro Azul é um mês de conscientização, né, principalmente do câncer de próstata, da prevenção e da conscientização da população, mais da saúde do homem em geral. Então, é um mês de muita informação, de muita conversa em relação à saúde do homem, mas hoje em dia é muito mais focado nessa parte de câncer de próstata, que é o segundo tumor que mais mata no homem, né? E os números assustam. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que 65.840 novos casos da doença surgiram em 2021, o que representa 29,2% da população masculina brasileira. O câncer de próstata é responsável por 28,6% das mortes da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre de câncer de próstata a cada 38 minutos, segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer. Na fase inicial, a doença não apresenta sintomas e, quando os sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já está em fase avançada, o que dificulta a cura. Quanto mais precocemente for o diagnóstico, as chances de cura são muito maiores. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem fatores de risco devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula. Conhecer seu corpo, né, da saúde em geral, o importante é conhecer seu corpo, ver, você sempre observar se tem alguma coisa errada. E em relação ao câncer de próstata, é preconizado aos pacientes, a população masculina em geral, a partir dos 50 anos, iniciar esse rastreio. E quem tem história familiar ou pacientes negros, eles começam 5 anos antes, aos 45. Então é importante a gente saber disso. O Novembro Azul também tem como premissa o cuidado com os tumores de bexiga, o 8º mais comum para os homens, com estimativa de 7.590 novos casos neste ano. As pautas do mês também giram em torno de tumores de pênis, rim e testículos. Uma doença que é
pouco sabida, né, na parte masculina, mas que a gente consegue diagnosticar também precoce, principalmente pacientes jovens, é o tumor de testículo, né? Tive até um caso recente agora de um paciente jovem, e por isso que eu falei do autoconhecimento. A gente sempre se tocar, igual mulher que também se palpa, ou seja, a gente também fazer isso no testículo, saber conhecer seu corpo. Qualquer nódulozinho, qualquer coisa diferente que a gente possa ver, a gente pode diagnosticar muito antes uma doença curável. O CIE Rio divulgou esta semana mais de 2.000 oportunidades de emprego, estágio e aprendizagem em várias regiões do estado. As chances são para perfis variados de níveis médio, técnico e superior. Entre as vagas estão técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, relações internacionais, saúde e turismo. Os interessados devem acessar o site ciee.org.br. Agora a gente vai falar de beleza e representatividade. O Teatro Celso Peçanha, em Três Rios, foi palco na terça-feira do concurso Beleza Negra 2021, que faz parte da programação da Consciência Negra. Mais de 30 candidatos disputaram pelos títulos. Divididos nas categorias infantil de 6 a 10 anos, teen de 11 a 17 anos e adulto dos 18 a 50 anos, os candidatos desfilaram com 3 trajes, despojado, banho e típico afro. E, claro, arrancaram muitos aplausos da plateia e dos jurados, esbanjando simpatia e desenvoltura. Os grandes vencedores do evento foram Kelly Pereira, de 10 anos, Maria Fernanda Barbosa, de 14, Isabela Neves, de 20 anos, Ravi Nunes, de 7, Richard Nunes, de 16 anos, e Tony Santos, de 27. Além da faixa de campeão, eles ganharam diversos prêmios. O concurso Beleza Negra contou também com a apresentação cultural do Núcleo de Dança Carlos Henrique Bonfort e com a presença da Miss Três Rios e Miss Brasil Mode Gold, Ianca Werneck, da Mini Miss Três Rios e Rio de Janeiro, Andressa Vitória, e da plataforma MBTR. A Prefeitura de Três Rios tem olhado mais para a infraestrutura dos bairros. De acordo com o município, mais de 100 toneladas de massa asfáltica foram entregues em locais de grande atividade da cidade. A Secretaria de Obras, Habitação e Infraestrutura, em parceria com a Secretaria das Cidades e DER-RJ, tem tornado as atividades possíveis. Outros bairros que serão contemplados são Pilões, Ponto Azul, Moura Brasil e Vila Isabel. Além do asfalto, na rua Francisco Rômulo Salzano, foi pavimentado com concreto usinado o caminho do Velhaço, a pedido dos moradores, que foi prontamente atendido pelo governador por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura. De acordo com o prefeito Joá, o mesmo está atento às outras localidades que necessitam da atenção do poder público e que serão contempladas com o programa Asfalto no seu bairro, criado neste ano para melhorar as vias tririenses. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o TVC News traz para você. TVC, 20 anos com você.